Olá, eu sou Ivan Sacavicius e hoje eu vou ensinar para você como fazer cadências e utilizar nossas composições para você conseguir fazer climas ou partes específicas nela. Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e deixar um comentário com perguntas ou sugestões que eu sempre estou respondendo e também sempre leio as sugestões e faço vídeos a partir disso. Então bora pro vídeo. Cadências nada mais são do que sequências de acordes. Se você não viu o último vídeo que eu postei, vai lá ver porque vai ajudar muito, que esse é uma continuação do último que eu falei sobre funções harmônicas. Então as cadências vão mexer exatamente nisso. Nós temos 7 acordes, como a gente viu, no campo harmônico, mas a gente só vai ter 3 funções harmônicas. Mesmo que a gente use acorde de outros campos harmônicos, faça modulações, coisas assim, a gente só vai ter essas 3 funções harmônicas, né? As funções harmônicas basicamente são assim, o motor da música tonal, né? Ela que faz essa movimentação da música, instabilidade, estabilidade, tensão, relaxamento, né? Essas 3 funções vão ser a tônica, subdominante e dominante, né? Então guarda bem esses nomes, ó. Tônica, subdominante e dominante. Eu já falei isso no último vídeo, mas vamos começar daqui então. Então, vamos começar fazendo uma cadência simples. Eu vou entrar aqui no Logic. Aqui então está o campo harmônico de Dó maior. Então, os acordes formados a partir da escala de Dó maior. Vou dar um play para você ouvir aqui. Bom, então aqui você ouviu 7 acordes, né? Só que vão ter 3 funções, como eu disse, tônica, subdominante e dominante. Vamos fazer a primeira cadência, que vai ser a cadência mais simples, né? Aí quando começou o tonalismo, lá no século XVI, XVII, os caras faziam basicamente somente essa cadência. Eles usavam 2 funções, a de tônica e dominante. O acorde representante maior aí da função de tônica é o acorde número 1, né? O primeiro grau, que no caso aqui é o Dó. Então vamos pegar ele aqui, ó, peguei o primeiro e agora eu vou pegar o dominante. O dominante, o representante maior também, se a gente pode dizer, na verdade, o único representante de dominante aqui, vai ser o acorde número 5, que no caso aqui é o Sol. Então como é que vai ser essa cadência? Dó, Sol e Dó de novo. Vamos ouvir como é que ela fica aqui. Então essa é a cadência mais simples, a gente pode chamar de 1-5-1. Então ele só faz tônica, dominante e tônica, né? Faz só esses acordes. Só que a ideia é a gente começar a rechear então a cadência. Você viu que tem 7 acordes aí, vão ter só essas 3 funções, mas a gente pode colocar outros acordes no meio. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Agora uma cadência muito usada, provavelmente a cadência mais famosa aí, que é a 2-5-1. Então o que eu faço? Eu mantenho isso basicamente que está aqui. Tá vendo? Eu tô fazendo 1-5-1 aqui. Pego o acorde 2 aqui, que é o Ré. Coloco aqui. Então agora tá 1-2-5-1, né? Então é uma cadência que a gente tá usando mais uma função. Qual que é a função agora? De subdominante. Então o acorde 2, ele é um acorde de subdominante. Essa que é a função dele. Então dá uma ouvida aqui. Beleza? Então você percebe que no meio ele tem uma coisinha a mais, né? Então é uma preparação para dominante. Esse acorde de subdominante também é chamado de preparação do dominante. Então ele tensiona, mas ele vai indo aos poucos tensionando. Essa é uma outra ideia de cadência, então. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é não usar o 5º grau, né, como dominante. Então a gente faz uma cadência que a gente chama de cadência plagal, que é usar o 4º grau. Poderia, por exemplo, fazer isso aqui, 1-2-4-1. Vou colocar aqui para você ouvir também. Bom, quando a gente vai estudar harmonia mais a fundo, cadências, coisas assim, a gente estuda umas coisas que chamam movimentos, né? Então existem movimentos fortes, movimentos fracos. Esse, por exemplo, é considerado um movimento fraco, você fazer então do 4, né, que é o Fá, para o 1 de novo.
No caso aqui, a gente só usou função de tônica e subdominante. Porque o 4, que é o Fá, no caso aqui, nesse penúltimo acorde, que entrou no lugar da dominante, ele vai ser um acorde de subdominante também. Então, a gente tem esses dois, o acorde 2, o segundo grau, e o quarto grau como subdominante. Né? Então, e eles são representantes assim, os dois são iguais. A gente vai usar eles dependendo da melodia, usa um ou outro. Muitas vezes a gente vai de ouvido mesmo, entendeu? Mas os dois representam essa função de subdominante. Você tem que começar a compreender as sensações, então, os climas, né, que vai trazer para sua música essa cadência. Agora eu vou usar só acordes de tônica, porque tem alguns acordes que eu ainda não falei com vocês, né? Eu não falei nem do Mi, que é o terceiro acorde, nem do Lá, que é o sexto, e nem do sétimo. Agora a gente vai ver o Mi, que é o terceiro, e o Lá, que é o sexto, que também são considerados acordes de tônica. Só que a gente chama deles de relativos, né? Então, tônicas relativas a gente chama. Vou mostrar para vocês aqui também. Bom, eu coloquei desse jeito para você perceber agora por que eles são tão relativos, né? Eles são tão próximos uns dos outros. Então, aqui eu coloquei o acorde de Dó no meio, que é o primeiro grau, beleza? Depois eu coloquei o terceiro grau, que é o Mi, que é uma tônica relativa dele. Então, uma terça acima. Dó, Ré, Mi. Terça acima. Que é esse aqui. E aí eu coloquei a outra relativa dele, a outra tônica relativa, que é o sexto grau, que é o Lá. Eu coloquei antes, porque você já vai entender, né? Você vai entender por que eu vou mostrar as coerências de um com o outro, as relações. Só que não muda nada, isso daqui é um Lá. Beleza? E também é uma terça abaixo, né? O Mi, a primeira relativa, né? Uma terça acima e o outro uma terça abaixo. Dó, Si, Lá. Beleza? Então o que acontece? O que eu quero mostrar é quantas notas iguais tem. Você percebe que o acorde de Dó e de Lá vão ter, ó, 3 notas iguais. Né? Eles são praticamente o mesmo acorde. É a mesma coisa que acontece aqui no Mi e no Dó, né? 3 notas iguais. E até entre os 3 vão ter 2 iguais, né? Por isso que eles são acordes tão próximos uns dos outros. O que acontece entre o 2 e o 4? É a mesma coisa, né? Entre o Ré e o Fá, também, ó, Ré, Mi, Fá. É uma relação de terça, né? E os dois são subdominantes. E o quinto grau, ele vai ser relativo com esse sétimo aqui. Então vamos pensar nesse acorde 7 agora como uma complementação do 5, que é um dominante. Porque é a mesma coisa, né? Esse Sol, ele é praticamente esse acorde. Mas agora voltando, vou fazer aquilo que eu tinha falado. Vamos usar só uma função para fazer cadência. Você vai ver como fica legal, por exemplo, usar só tônica para fazer uma intro, para fazer uma parte no meio da música mais calma, assim. Você vai ver como fica legal. Então o que eu fiz agora aqui? Coloquei 1, 3, 6, 1 de novo. Então uma cadência totalmente tônica aí, né? Não tem, né? Não existe um dominante. Então uma cadência que vai ficar bem estável, né? Ela não vai mexer muito, ela não vai sair muito do lugar. Você vai ouvir aqui, ó. Beleza? Então, se eu colocar um subdominante no meio, você vai ver que vai mudar bastante, quer ver? Então agora eu coloquei um 2, ó. 1, 2, 3, 6, 1. Então percebe, né, que esse 2, ó, ele dá uma desestabilizada, ó. Aí agora volta e fica estável de novo, né? Aí a gente pode, por exemplo, trocar esse 6 aqui por um outro subdominante, ó. A gente pode colocar, por exemplo, o Fá, né, que é o 4, que também é um subdominante, ó. Beleza? Então viu quantos tipos que dá pra fazer? E você pode ir misturando quanto você quiser aí no meio, né? Depois, mais pra frente, quando você começa a compreender melhor a harmonia, você faz empréstimos modais, você pega acordes, né, de outros campos harmônicos. Mas eles sempre vão estar, mesmo de outros campos harmônicos, nessas 3 funções. Então é importante isso, você compreender essas 3 funções, entendeu? Agora eu vou fazer uma outra cadência aqui, que eu vou terminar ela com um acorde de tônica, mas não com o Dó, não com o primeiro grau. Você vai ver o som que vai ficar.
Então o que acontece quando ouve isso? Então parece que a música tem que continuar, né? Você engana o ouvinte. Então o cara, putz, vai acabar tal, aí você continua. Entendeu? Isso que é legal, pra você alongar. Você quer fazer, por exemplo, um refrão 2 vezes. Você vai, em vez de terminar na tônica, você termina numa tônica relativa. Então você consegue alongar e você consegue fazer de novo, né? A cadência e fica muito legal, né? O ouvinte ouve tranquilamente, fica bem legal mesmo. Agora uma última ideia que eu quero falar pra você são sequências de acordes que a gente nem chega a chamar de cadência, né? Que são os ciclos de quartas e os ciclos de quinta. Então o que são, né, esses ciclos? É só você pensar na sequência de acordes sempre subindo quintas ou subindo quartas, beleza? Então como é que funciona? Por exemplo, a gente pega o Dó, né? Vamos montar aqui então o ciclo de quintas. Ó. Você pega o Dó, aí depois você pega o Sol, que é a quinta do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí depois você pega o Ré. Ok? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Sempre subindo quinta, né? Aí depois você vai pegar o Lá. E assim por diante, né? Então esse é o ciclo de quintas. Sempre é só pensar, sempre subir quintas. Ou a gente pode fazer o ciclo de quartas, né? Que é só a gente pensar subindo quartas. Então o que acontece, né? Nesse ciclo de quartas a gente vai acabar com uma cadência dominante tônica, né? Que é 5-1, Sol, Dó. E no ciclo de quintas vai acabar com uma cadência plagal, né? Que é o Fá, Dó. Essa que é a coisa, a diferença. E claro que tem todos os outros tipos de ideias que você pode usar. Fazer sequências de terças, sequências de sextas. Meu, aí vai na sua viagem aí, né? O que eu queria te mostrar hoje era isso, então. Uma nova ferramenta para você conseguir colocar nas suas composições, né? E conseguir agora atrapalhar os climas, trabalhar as emoções, pensando nos acordes, pensando então nas funções harmônicas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou realmente, compartilhe com os amigos, deixe um comentário, como eu já disse aqui, com perguntas ou sugestões de outros vídeos. Curta, né, o vídeo e também se inscreva no canal, que sempre coloco vídeos novos e eu ministro aulas semanalmente aqui no YouTube, toda quarta-feira às 19h, ensinando, né, essas coisas que eu tô falando aqui nos vídeos, só que ao vivo, e a gente consegue conversar, você consegue fazer perguntas e tudo mais. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Valeu!